Hoje a gente vai começar os livros do Novo Testamento. Os 4 primeiros livros são chamados de evangelhos, mas na verdade só existe um evangelho de Jesus. Evangelho é uma palavra que significa boas novas. Só que 4 autores escreveram essas boas novas de acordo com o seu ponto de vista. E atualmente a gente chama cada um desses pontos de vista de evangelho. Na Bíblia, então, a gente encontra os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram escritos cerca de 400 anos depois do último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, que a gente já viu. Nesse período de 400 anos, Roma se tornou o grande império mundial da época, passando a dominar a Palestina, ou Israel, a partir de 63 a.C., e exigindo o pagamento de um tributo anual por cada judeu, que era recolhido por funcionários seus arregimentados entre os próprios judeus, chamados publicanos. Eram os coletores de impostos para os romanos e por isso eram considerados traidores pelo seu próprio povo. E enquanto o Antigo Testamento apontava para o Messias, anunciava que ele viria, o Novo Testamento mostra o cumprimento dessa promessa. E os evangelhos mostram então o nascimento de Jesus, seu ministério durante cerca de 3 anos, sua morte, sua ressurreição e sua subida ao céu, estabelecendo a sua igreja sob o comando do Espírito Santo. Os 3 primeiros evangelhos são bastante parecidos. Eles são chamados de evangelhos sinópticos porque eles contam uma sinopse ou uma visão em conjunto a respeito da vida de Jesus. Só o evangelho de João que é diferente, e daqui a 3 semanas a gente vai falar sobre ele. Os evangelhos sinópticos mostram principalmente os milagres de Jesus, as suas parábolas. Alguns mostram sua vida desde o nascimento e enfocam principalmente o seu ministério na Galileia, que é a região ao norte de Israel. Cada um dos 4 evangelistas escreve para um grupo específico de pessoas. E o evangelho de Mateus foi dirigido principalmente para os próprios judeus. Por isso ele faz referência a várias profecias do Antigo Testamento, várias citações e mostra como Jesus foi o cumprimento de todas elas. Esse evangelho traz a genealogia de Jesus até o rei Davi e até Abraão, que é o pai dos israelitas. E esse é o evangelho que mais fala no reino dos céus. E apesar dele ser bastante parecido com os evangelhos de Marcos e Lucas, esse é o único que traz alguns relatos, como a visita dos magos depois que Jesus nasceu e enquanto ele ainda estava morando em Belém, a fuga de José, Maria e Jesus para o Egito para fugir da tentativa de assassinato promovida por Herodes, o sermão do monte completo, a cura de 2 cegos e um mudo, o peixe em cuja boca foi achada uma moeda que era suficiente para pagar o tributo de Jesus e de Pedro, o preço da traição de Judas, o sonho da esposa de Pilatos enquanto Jesus estava sendo julgado por ele, a ressurreição dos santos e o terremoto que aconteceram quando Jesus morreu, a guarda romana que foi colocada para vigiar o túmulo de Jesus, o suborno dos soldados romanos pelos judeus para que não contassem a verdade a respeito da ressurreição de Cristo, e também as seguintes parábolas: a do joio, a do tesouro, a da pérola, a da rede, a do credor incompassivo, a dos trabalhadores na vinha, a dos 2 filhos, a das 10 virgens, a dos talentos e a das ovelhas e dos bodes. O tema do livro, então, é o Salvador prometido. E ele foi escrito pelo apóstolo Mateus Levi. Ele era coletor de impostos, aparece sendo chamado no capítulo 9, verso 9, evangelizou a Etiópia e morreu martirizado lá. O livro foi escrito em cerca de 58 depois de Cristo, talvez na Palestina ou na Síria, na cidade de Antioquia. E o nome dele no grego é Katamataion, que significa segundo Mateus. Mateus é a forma abreviada de Matatias, e no grego significa presente de Deus, enquanto Levi, que era o nome hebraico dele, significa associado. E era o nome de um dos filhos de Jacó, cujo nome é o da tribo de onde vêm todos os sacerdotes e levitas. O tempo de ação do livro vai desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão ao céu. E o verso-chave, que resume a ideia central do livro, está no capítulo 16, verso 16.
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente pode dividir esse livro de várias formas, mas eu coloquei 5 divisões. A primeira mostra a vinda do Messias e vai até o capítulo 4, verso 11. A segunda mostra o seu ministério, vai do capítulo 4, verso 12, até o capítulo 16, verso 12. A terceira parte mostra a reivindicação do Messias a respeito de si mesmo. Está no capítulo 16 e vai dos versos 13 ao 23. A quarta parte mostra o sacrifício dele e vai dos capítulos 24 até o 27. E a última mostra o triunfo do Messias e é o capítulo 28. Se você viu os vídeos sobre o Antigo Testamento, vai lembrar que a gente via Jesus de várias formas sendo apontado ali. Agora que a gente chega no Novo Testamento, a gente vê ele claramente sendo revelado, mostrando o cumprimento de todas aquelas profecias que existem desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Só que em cada um dos livros do Novo Testamento, ele aparece com ênfases diferentes. No Evangelho de Mateus, ele aparece principalmente como o rei Messias prometido no Antigo Testamento. No capítulo 28, verso 18, o próprio Jesus fala assim: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Só para a gente recordar um pouquinho do que estava sendo prometido e que Jesus cumpriu aqui, vamos dar uma olhadinha em 2 Samuel, capítulo 7. Davi queria construir um templo para o Senhor, mas Deus chegou para ele e falou: não, olha, você não vai construir um templo para mim. Quem vai construir vai ser o seu descendente. As pessoas acham que Deus estava se referindo a Salomão, mas na verdade ele estava se referindo a Jesus, o descendente de Davi que construiu o verdadeiro templo. Davi construiu um templo estático, que nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi o tabernáculo, que a gente viu lá nos vídeos sobre Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Jesus foi o verdadeiro tabernáculo. O tabernáculo era um templo ambulante, um templo portátil, que ia para lá e para cá. O plano de Deus sempre foi estar com o povo quando eles iam nas batalhas, ele ia junto com a arca. Quando o povo entrasse, quando o povo saísse, Deus queria estar sempre ali junto. E Jesus foi essa forma de Deus estar o tempo inteiro conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco, prometido lá em Isaías. Ele é o templo portátil, ele é o tabernáculo. Mas, além de dizer que o descendente de Davi ia construir o verdadeiro templo para ele, Deus fez outras promessas. Vamos olhar o que está escrito a partir do verso 12. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, o fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. O trono de Salomão não foi estabelecido para sempre, não foi firmado para sempre. O único descendente de Davi que teve esse trono estabelecido para sempre, não só até o fim dos tempos, mas até depois disso, foi Jesus. Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Muito maior do que a autoridade de Davi, muito maior do que a autoridade de qualquer rei humano. E da mesma forma que os livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento também têm aplicações práticas para nós. Só que as do Antigo Testamento estão um pouco mais escondidas. A gente precisa garimpar um pouco mais para que elas possam ser vistas. Já no Novo Testamento está cheio de lição, está muito escancarado, aberto para quem quiser ler. Praticamente todos os versículos têm lições. Então você quer ver lições aqui? Mergulhe profundamente na sua Bíblia, vá lá, pesquise, você vai achar muitas lições para a sua vida. Mas eu quero destacar só algumas que talvez passem meio despercebidas por você. A primeira delas está no capítulo 4. A gente vê que logo depois de ter sido batizado por João Batista, Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto. Dá uma olhada no capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E durante essa tentação, o diabo apresentou para ele vários atalhos para que ele encontrasse prestígio diante dos homens, para que ele fosse honrado por todos e que supostamente estaria fazendo com que o ministério dele fosse cumprido de uma forma mais fácil e rápida. Mas todas as ofertas que o diabo fez para Jesus, ele recusou. Olha o que aconteceu. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus,
Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele podia ter feito isso. Mas olha o que Jesus respondeu. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus podia ter feito, mas ele respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Jesus mostrou aqui que o mais importante é seguir o plano de Deus. O que importa não é só chegar onde Deus quer. O trajeto também é importante. A jornada importa também. O modo como você vai fazer isso é super importante para Deus. E hoje em dia a gente está vendo nas igrejas as pessoas tomando atalhos para fazerem com que o nome de Jesus seja conhecido. Isso é um erro tremendo. Não vale tudo para que o evangelho seja pregado, não. Os métodos de Deus são super importantes porque eles mostram o caráter da gente. O caráter do servo é tão importante quanto a missão. Não se esqueça disso. E a segunda lição mostra que o Sermão do Monte, que está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, revela que o mais importante na vida de um discípulo de Jesus não é ter coisas, mas é ser. Ser é mais importante do que ter. Quando a gente vê logo as bem-aventuranças, ele vem falando, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Se você for olhar, os bem-aventurados, ou seja, os felizes, são os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Essas pessoas, aos olhos do mundo, são perdedores, mas aos olhos de Deus, esses são os felizes. Eles não têm nada nessa terra, mas eles são. O que eles têm é caráter. E Jesus continua falando várias coisas aqui. Ele fala contra a vingança, ele fala contra o adultério do coração. Ele não fala só sobre ir lá e se deitar com a pessoa que não é seu cônjuge. Ele fala sobre orar em segredo, sobre dar esmolas em segredo, jejuar em segredo, em ter tesouros no céu e não na terra. E tudo isso mostra o valor que Deus dá para aquilo que a gente tem dentro do coração e não como nossos bens aqui na terra. E esse foi um resumo super ultra resumido do Evangelho de Mateus. Dá uma lida lá. Se você nunca leu, você vai descobrir tesouros maravilhosos para sua vida, ensinamentos profundos que Jesus quer trazer para você, para ajudar você a se tornar mais parecido com aquilo que Deus planejou muito antes de você nascer, para que você seja aqui na terra como uma bênção, como um aprendiz de Jesus, como alguém que honra o nome dele e faz com que outras pessoas também se sintam estimuladas a serem aprendizes de Jesus também. Na semana que vem a gente vai dar uma olhadinha no Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais curtinho. Eu espero você lá.